Você teria coragem de viver em um lugar onde a natureza testa sua sobrevivência todos os dias? Existem regiões do planeta onde um único erro pode ser fatal, onde terremotos, vulcões, geleiras, tempestades ou penhascos fazem parte da rotina. Ainda assim, milhares de pessoas decidiram permanecer nesses lugares, transformando ambientes quase impossíveis em verdadeiros lares. Nesta jornada, você conhecerá 10 dos lugares mais perigosos e fascinantes da Terra, onde cada amanhecer representa uma vitória silenciosa contra forças que parecem muito maiores que o próprio ser humano. E conforme avançarmos, cada destino revelará histórias ainda mais surpreendentes. O último lugar desafia tudo o que você acredita ser possível para uma comunidade humana. Nossa primeira parada nos leva até a pequena ilha de Ogashima, no Japão. Vista do alto, ela parece um paraíso perdido em meio ao Oceano Pacífico. Florestas verdes cobrem montanhas circulares, enquanto pequenas casas repousam tranquilamente entre as árvores. Mas existe um detalhe inquietante. Toda a ilha está localizada dentro da gigantesca cratera de um vulcão ativo. Os pouco mais de 150 moradores vivem literalmente sobre uma das forças mais destrutivas da natureza. O silêncio da paisagem esconde um passado dramático. No século XVIII, uma violenta erupção destruiu quase toda a comunidade, obrigando sobreviventes a abandonar completamente a ilha. Anos depois, seus descendentes retornaram para reconstruir suas casas exatamente no mesmo lugar. Hoje, sofisticados sistemas de monitoramento acompanham constantemente qualquer alteração sísmica, enquanto rotas de evacuação permanecem preparadas caso a montanha desperte novamente. Mesmo convivendo diariamente com esse risco invisível, a vida segue normalmente. Crianças brincam pelas ruas, agricultores cultivam pequenas plantações e pescadores enfrentam o mar todas as manhãs. A energia geotérmica produzida pelo próprio vulcão aquece instalações da comunidade e até mesmo algumas estufas agrícolas. O que para muitos seria um lugar assustador tornou-se um exemplo extraordinário de adaptação entre o ser humano e a própria Terra. Mas se viver sobre um vulcão já parece extremo, imagine morar em um lugar onde a montanha inteira pode desabar a qualquer instante. Nossa próxima parada revela um cenário onde gigantes de pedra parecem desafiar constantemente a gravidade. Seguimos agora para a pequena cidade de Geiranger, na Noruega, cercada por um dos fiordes mais impressionantes do planeta. Enormes paredões rochosos se elevam quase verticalmente acima das águas cristalinas. Cachoeiras despencam de centenas de metros de altura, enquanto pequenas fazendas permanecem agarradas às encostas íngremes. A paisagem parece saída de um conto de fantasia. Porém, escondido entre essas montanhas existe um dos maiores perigos naturais da Europa. Geólogos monitoram continuamente enormes blocos de rocha que apresentam lentos movimentos de deslocamento. Caso uma dessas massas colapse completamente sobre o fiord, poderá gerar um gigantesco tsunami capaz de atingir a cidade em poucos minutos. Sensores instalados por toda a região acompanham cada pequeno movimento da montanha, funcionando 24 horas por dia. Mesmo conhecendo esse risco, os moradores continuam vivendo ali há gerações. O turismo movimenta a economia local. Barcos cruzam diariamente o fiord e fazendas centenárias permanecem produzindo alimentos exatamente como acontecia séculos atrás. Entre paisagens de beleza quase irreal e ameaças silenciosas, Geiranger mostra que a coragem muitas vezes se manifesta na decisão de continuar vivendo onde a natureza dita as regras. Mas o próximo destino nos leva para um ambiente completamente diferente. Um lugar onde não são as montanhas nem os vulcões que colocam vidas em risco, mas sim um oceano que avança lentamente todos os anos. Uma batalha silenciosa contra a água, travada diariamente por pessoas que se recusam a abandonar o lugar onde nasceram. E conforme seguimos viagem, você perceberá que alguns dos maiores atos de coragem do planeta não acontecem em grandes aventuras, mas na simples decisão de acordar todas as manhãs em lugares onde sobreviver já é, por si só, um verdadeiro milagre. Nossa terceira parada nos leva ao sudoeste de Bangladesh, uma das regiões mais vulneráveis ao avanço do oceano. Ali, milhões de pessoas vivem em planícies que ficam apenas alguns metros acima do nível do mar. Durante a temporada das monções, rios gigantes transbordam, ciclones atingem o litoral e comunidades inteiras podem ficar submersas em questão de horas. O cenário muda constantemente, como se a própria paisagem respirasse junto com as águas. Ainda assim, a população encontrou maneiras impressionantes de continuar vivendo.
Casas são construídas sobre plataformas elevadas, escolas flutuantes percorrem vilarejos utilizando barcos, enquanto agricultores cultivam hortas flutuantes feitas com camadas de plantas aquáticas e bambu. Aquilo que parecia impossível tornou-se parte da rotina. Em vez de lutar contra a água, essas comunidades aprenderam a viver em harmonia com ela. Mas existe um lugar onde não é a água que domina a paisagem, e sim o fogo escondido sob a terra. Nossa quarta parada nos leva ao Monte Nyiragongo, na República Democrática do Congo, lar de um dos lagos de lava mais ativos do planeta. No topo da montanha, um gigantesco lago de rocha incandescente permanece em constante movimento, iluminando a noite com um brilho avermelhado que pode ser visto a quilômetros de distância. O perigo nunca desaparece completamente. Em diversas ocasiões, fissuras se abriram nas encostas, liberando rios de lava extremamente fluidos que avançaram rapidamente em direção à cidade de Goma. Em poucas horas, bairros inteiros foram destruídos, estradas desapareceram sob a lava e milhares de pessoas precisaram abandonar tudo para escapar. Ainda assim, depois que a atividade diminui, muitos moradores retornam para reconstruir suas vidas exatamente no mesmo lugar. O motivo dessa escolha é complexo. A região oferece terras férteis, oportunidades de comércio e uma forte ligação cultural construída ao longo de gerações. Para quem vive ali, abandonar completamente sua terra significa perder muito mais do que uma casa. Significa deixar para trás parte da própria identidade. É mais uma demonstração de como a esperança pode superar até mesmo o medo constante. Mas nossa próxima parada revela um tipo completamente diferente de perigo. Um lugar onde a própria estrada parece desafiar qualquer lógica, serpenteando por montanhas tão íngremes que cada curva exige precisão absoluta. Estamos agora na estrada de Fairy Meadows, no norte do Paquistão. Considerada uma das vias mais perigosas do planeta, ela acompanha paredões rochosos estreitos sem qualquer tipo de proteção lateral. Em alguns trechos, a estrada mal possui largura suficiente para a passagem de um único veículo. Logo abaixo, precipícios de centenas de metros desaparecem entre as nuvens. Durante boa parte do percurso, motoristas precisam enfrentar deslizamentos de pedras, neve, chuvas intensas e trechos esculpidos diretamente na rocha. Após o fim da estrada, moradores e visitantes ainda percorrem quilômetros por trilhas montanhosas até alcançar pequenas aldeias espalhadas entre os vales do Himalaia. Para quem vive ali, essa travessia faz parte da rotina desde a infância. E quando finalmente chegam ao destino, encontram uma das paisagens mais espetaculares da Ásia. Florestas de pinheiros, rios cristalinos e a imponente silhueta do Nanga Parbat dominam o horizonte. O contraste entre o caminho extremamente perigoso e a tranquilidade do vale faz desse lugar um dos exemplos mais impressionantes da convivência entre beleza e risco. Mas nenhum desses desafios prepara você para o próximo destino. Um lugar onde a própria terra desaparece lentamente sob os pés, obrigando comunidades inteiras a enfrentar uma batalha silenciosa contra um fenômeno que avança ano após ano. E quanto mais você conhece essa história, mais extraordinária ela se torna. Nossa sexta parada nos leva à pequena cidade de Shimarev, no Alasca, construída sobre uma estreita ilha no Mar de Chukchi. Durante séculos, essa comunidade indígena prosperou em equilíbrio com o ambiente ártico. Hoje, porém, enfrenta uma ameaça diferente. O gelo marinho, que antes protegia a costa durante o inverno, forma-se cada vez mais tarde, deixando as ondas atingirem diretamente a ilha. A erosão avança ano após ano, fazendo com que partes do território simplesmente desapareçam no oceano. Apesar disso, os moradores continuam resistindo. Casas inteiras já foram deslocadas para áreas mais seguras, barreiras foram construídas para conter o avanço do mar e novas soluções são constantemente desenvolvidas para preservar a comunidade. Para muitas famílias, abandonar aquele lugar significaria romper uma ligação ancestral com a terra onde seus antepassados viveram por incontáveis gerações. A permanência tornou-se uma demonstração silenciosa de identidade, coragem e perseverança. Mas nossa sétima parada revela um desafio completamente diferente. No coração da China, a antiga aldeia de Yushan parece flutuar entre gigantescas montanhas envoltas por nuvens. O acesso acontece por estradas estreitas, escadarias intermináveis e trilhas abertas nas encostas. Em dias de neblina intensa, o horizonte desaparece completamente, dando a impressão de que as casas estão suspensas no céu. Durante décadas, o isolamento foi parte da rotina dos moradores.
Mercadorias eram transportadas manualmente pelas montanhas. Crianças percorriam longas caminhadas para frequentar a escola e qualquer atendimento médico exigia horas de viagem. Mesmo assim, a comunidade preservou tradições centenárias e desenvolveu uma relação profunda com a paisagem que a cerca. Onde muitos enxergam apenas dificuldade, eles construíram um modo de vida baseado na cooperação e na adaptação. Nossa 8ª parada nos leva até o arquipélago das Ilhas Faroe, no Atlântico Norte. Cercadas por penhascos monumentais, ventos intensos e tempestades frequentes, essas ilhas oferecem uma beleza quase sobrenatural. Em alguns dias, densas nuvens cobrem completamente as montanhas antes de se dissiparem em poucos minutos, revelando vilarejos coloridos cercados por campos verdes e pelo oceano revolto. Conviver com esse ambiente exige preparo constante. As mudanças bruscas do clima podem transformar uma manhã ensolarada em uma tempestade violenta em questão de minutos. Ainda assim, pequenas comunidades prosperam há séculos, criando ovelhas nas encostas íngremes, pescando em águas agitadas e mantendo uma cultura profundamente ligada ao mar. É mais uma prova de que a natureza, por mais imprevisível que seja, pode se tornar parceira daqueles que aprendem a compreendê-la. Nossa 9ª parada nos leva ao Vale de Unza, no extremo norte do Paquistão, cercado por algumas das montanhas mais altas do planeta. Glaciares gigantescos descem lentamente pelas encostas, enquanto avalanches e deslizamentos representam riscos constantes para as pequenas aldeias espalhadas pelos vales. Mesmo assim, plantações em terraços verdes desafiam a paisagem rochosa, alimentadas pela água pura do degelo. A vida ali depende do equilíbrio perfeito entre conhecimento tradicional e respeito absoluto pela montanha. Os moradores aprenderam a observar sinais da natureza, identificar mudanças no clima e adaptar suas construções ao terreno acidentado. Cada safra, cada inverno superado e cada geração que permanece naquele vale representa uma vitória silenciosa diante de um ambiente extraordinariamente exigente. Finalmente chegamos ao 10º destino desta jornada, a ilha de Tristan da Cunha, perdida no meio do Atlântico Sul. Considerada a ilha habitada mais isolada do planeta, ela está a milhares de quilômetros de qualquer continente. Não existem aeroportos. O acesso depende exclusivamente de longas viagens marítimas que podem levar vários dias, enquanto tempestades frequentemente impedem qualquer aproximação. Cercada por um oceano poderoso e dominada por um vulcão que já obrigou toda a população a ser evacuada no passado, a ilha continua sendo o lar de uma pequena comunidade extremamente unida. Seus habitantes desenvolveram uma vida baseada na cooperação, na agricultura, na pesca e na confiança mútua. O isolamento, que muitos considerariam um obstáculo insuperável, tornou-se parte de sua identidade. Ao longo desta jornada, você atravessou vulcões ativos, montanhas ameaçadas por deslizamentos, desertos escaldantes, estradas impossíveis, ilhas isoladas, costas vulneráveis e regiões onde a própria natureza parece desafiar diariamente qualquer tentativa de permanência humana. Em comum, todos esses lugares revelam uma característica extraordinária: a capacidade quase ilimitada de adaptação das pessoas que decidiram permanecer onde outros jamais ousariam viver. Talvez essa seja a maior lição escondida nos lugares mais perigosos da Terra. Eles não revelam apenas o poder impressionante da natureza, mas também a força silenciosa da determinação humana. Quanto mais extremo parece o ambiente, mais extraordinária se torna a história de quem o transforma em lar. E entre todos esses lugares fascinantes, qual deles mais desafiou a sua imaginação? Talvez a resposta revele que os maiores milagres do nosso planeta não estão apenas nas paisagens, mas na coragem das pessoas que aprenderam a viver onde a sobrevivência parece desafiar todas as probabilidades.